Olá, deixa eu aguardar que alguém cheguem aqui, porque normalmente eu não venho esse horário. Bom, Daniel, Deus abençoe, bem-vindo. Avisa aí pro pessoal que nós estamos aqui, manda um direct, distribui aí um olá, convida algumas pessoas para cá. Eu nunca entro nesse horário, nunca entro. Saí agora da live de oração, tem 30 minutos. Bem-vindos. Mas me deu vontade de falar sobre um assunto muito especial, fazer uma live assim bem rápida, tá? Uma live bem rápida, meu filho chegou aí. Vou fazer uma live bem rápida para compartilhar com vocês algo que me veio ao coração agora. Deixa eu procurar um louvor aqui para tocar. Enquanto vocês chegam aí, avisa ao pessoal que eu estou online, manda um direct aí para o pessoal, manda uns corações aí, chama umas pessoas para cá e eu vou colocar um louvor das antigas. Eu vou colocar um louvor que a maioria de vocês não sabe nem quem é. Edgar Martins, tá? Voltei. Chama as pessoas aí, chama aí. Vai ser rápido, entendeu? Fica aqui só uns 15, 20 minutinhos. Vai ser legal, vai valer a pena. Tá dando pra ouvir o louvor aí, não? Não, é? Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre... Tá dando pra ouvir o louvor? Tá alto? Tá baixo? Me sinaliza aí. Deixa eu baixar um pouquinho, para não demorar muito. O que eu quero falar hoje? Agora, né? Abre a sua Bíblia aí. Quem tá com a Bíblia, dá um ok aí pra mim. Quem tá com a Bíblia por perto, dá um ok aí, por favor. Quem está com a Bíblia por perto, porque agora você vai precisar de Bíblia. Agora você vai precisar de Bíblia. Pega aí a sua Bíblia, dá um legal assim para dizer que já pegou a Bíblia. Corre lá na estante, na mesa, na cabeceira da cama. Se é hora de estar dormindo, eu sei. E na live de oração eu estava assim bem sonolento. Mas deu um... E eu vou deixar essa live salva. Vamos lá. Quem está com a Bíblia? Sinaliza aí mais algumas pessoas, marca mais algumas, manda um direct para algumas pessoas, tal. Olhando aqui quem está comigo. Muito bem, Isaías 46, versículo 8 a 11. Depois eu digo sobre o que eu vou falar. Isaías 46, 8 a 11. Ok. Olha, eu fiz um vídeo agora, coloquei no Stories, para você que quer participar do nosso discipulado online. E fiz também um vídeo e coloquei o link para você que é membro da nossa igreja, presencial ou online, para você fazer parte de um grupo de Telegram que nós estamos formando, de orientação pastoral, de palavra pastoral. Eu vou ficar assim regularmente disponibilizando mensagens, orientações, tá? Aulas, tá bem? Então, vai lá quando terminar essa live, você vai lá no Stories e se inscreve no Telegram, tá bem?
Soares, às vezes eu não respondo no direct porque eu não consigo acompanhar, Soares. Eu olhei agora uma média de 200 mensagens no direct e não dou conta de acompanhar. Tá? Escreve de novo até chegar para mim. Isaías 46, 8 a 11. Deixa eu ver que versão é essa que eu tenho aqui, porque eu estou usando uma Bíblia emprestada, revista e corrigida. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma outra versão também, para a gente ler pelo menos em duas versões, tá? Deixa eu colocar aqui. Tem calma aí que eu chego já, tá? Vamos lá. Isaías 46, 8 a 11 diz assim: deixa eu abrir aqui numa outra versão também, que vai nos ajudar e vai enriquecer a nossa compreensão do texto, tá bem? A versão que eu estou lendo agora é revista e corrigida. Agora, pois, lembrai-vos disso e tende ânimo. Reconduzi-o ao coração, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente, e o homem do meu conselho desde as terras remotas, porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu o determinei, e também o farei. Amém? Isaías 46, 8 a 11, essa é a versão revista e corrigida. Agora eu quero colocar aqui na nova versão Almeida atualizada, o mesmo texto. Lembrem-se disso e animem-se. Pensem a respeito disso, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não aconteceram. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua vem o homem do meu conselho. Eu o disse, e também o cumprirei. Fiz o plano, e o executarei. Muito bem. A pergunta que eu vou fazer aqui para vocês é: Deus é soberano? Sim ou não? Se Deus é soberano, Deus tem controle sobre todas as coisas por Ele criadas e estabelecidas? Deus está no controle do universo? Até que ponto esta soberania de Deus
nos alcança? Bom, primeiro eu preciso entender que para responder essa pergunta, se Deus é soberano, a primeira observação que eu tenho que fazer é: para quem estou dando esta resposta? Porque se eu estiver dando esta resposta e dizendo Deus é soberano, mas estou falando isso para alguém que não crer na Bíblia como a palavra de Deus, aí a minha resposta ficará no vazio. Só cabe entender que Deus é soberano quando eu creio na Bíblia como palavra de Deus, sob plena e absoluta inspiração do Espírito Santo. Agora vamos lá. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus? Ou eu creio que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus? Bom, eu, pastor Josué, creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não apenas contém, ela é a palavra de Deus. Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para instruir, para redarguir, para corrigir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente aperfeiçoado e preparado para toda boa obra. Sim, estamos ao vivo. Então eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Pedro diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito de Deus. E a palavra que Pedro usa para inspirar ali é a mesma expressão usada para soprar, ou uma respiração boca a boca. É uma forma de dizer que Deus soprou no interior dos seus servos, os santos escritores da Bíblia Sagrada, a sua revelação, aquilo que ele queria trazer para nós como manifestação da sua vontade, do seu propósito e do seu querer. Portanto, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Dito isto, só então eu posso falar sobre Deus é soberano. E eu fiz a pergunta no início: Deus é soberano? Sim ou não? Esta live não estava marcada, eu já estava indo deitar, pegando a água para levar para o lado da cama, e isso me veio ao coração, fluiu, saltou, não foi planejada, não foi estudada, não foi elaborada. Eu vou apenas compartilhar com você um pouco sobre a soberania de Deus. Dentro desta perspectiva que eu estou falando, eu preciso entender, à luz do que o profeta Isaías, da parte de Deus, profetiza, manda um direct para outras pessoas, convida outras pessoas para virem para cá. Eu não vou demorar. Eu preciso entender primeiro o que significa ser soberano. A expressão soberania significa comando, governo, controle, autonomia, autoridade. Ok? Então se Deus é soberano, ele tem comando, controle, governo, autonomia e autoridade. Vamos compreender também, dentro da perspectiva do que significa ser soberano, o que é ser Deus. Deus é o ser autoexistente, não criado, eterno, para quem o passado e o futuro se fundem no eterno presente.
ele tem o controle de todas as situações e o comando de todos os fatos? Essa é uma pergunta que vem com um tom de afirmação. E eu preciso compreender que Deus, soberano, onipotente, tem controle de cada detalhe dos acontecimentos debaixo do seu comando e do seu controle. Olha o que Paulo diz aos Romanos no capítulo de número 11, versículo 33 a 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou ainda, quem a ele deu primeiro para que ele retribua? Ou seja, a quem Deus deve alguma coisa? Aí Paulo conclui o seu louvor dizendo: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, Paulo está dizendo que Deus determinou todas as coisas, não precisou de conselheiro e, portanto, ele não deve nada a absolutamente ninguém. Assim sendo, Deus é soberano. E é importante observar, e nós vamos ler, que Deus é soberano e tem o controle dos detalhes. Por exemplo, Êxodo capítulo de número 4, versículo de número 11, o Senhor diz a Moisés assim: eu criei o nariz do homem, eu criei a boca do homem, eu criei o olho do homem. Ele está dizendo, na criação, eu cuidei dos detalhes da formação do corpo do homem. Isso revela um Deus que pensa em detalhes. Vamos ver o que Pedro diz lá na primeira epístola, capítulo de número 4. Primeira de Pedro, capítulo 4, versículo de número... Eu não estou com a minha Bíblia. Como eu disse, essa live não foi planejada. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo de número 19, Pedro diz assim: portanto, também, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo bem. Pedro está dizendo que até o nosso padecimento está dentro de um propósito, de uma vontade de Deus, ok? Tiago capítulo 4, versículo 13 ao versículo 15, Tiago diz assim, deixa eu ler porque eu não lembro o texto de cor, eu lembro a referência, mas o texto nem sempre vem. Eia agora, vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece? Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isto, ou faremos aquilo. Então, Tiago está dizendo que todos os nossos atos estão condicionados à permissão de Deus, porque Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Já vou terminar a live, eu só preciso que você me aguarde mais um pouquinho e chego lá. Manda direct aí, distribui, convida mais pessoas para virem para cá. Que hora é essa que eu não sei? 00:52. Tiago 4, 13 a 15. Muito bem. No exercício desta soberania, Deus tem o controle de todas as coisas. Vou repetir.
Como ele é soberano, ele tem o controle de todas as coisas. Vamos ler. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Ah, é? Então tá. Uma hora dessa eu vou fazer uma live aqui de surpresa. 1h da manhã. E nós vamos ficar aqui até umas 3. Daniel capítulo 2, versículo 21. Diz assim. 2:20 e 21. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Veja que Deus está exercendo a sua soberania, controlando quem sobe e quem desce, quem ascende e quem declina. Ok? Vamos lá, Daniel capítulo 4, versículo 17. Esta sentença é por decreto dos vigiadores e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Aqui o texto está dizendo que até os homens mais anônimos, os menores, os menos proeminentes, estão sob comando, estão sob controle, estão sob domínio de Deus. Então Deus é soberano, sim ou não? Sim. Deus tem o controle de todas as coisas? Sim. Está escrito, Daniel 2:21, Daniel 4:17. Provérbios 21, versículo 1. Vamos lá. Provérbios 21, versículo 1. Deixa eu puxar a Bíblia para cá. Eu vou repetir, essa live não foi marcada, não foi premeditada. Eu não pretendia fazê-la. Encerrei a live da oração. Fui pegar água para ir dormir e esse assunto saltou no meu coração. Não está planejado, não tem nada desenhado. Vamos lá. Provérbios 21, versículo 21 diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer o inclina. Ou seja, Deus tem o controle do coração dos reis, dos governantes. Deus tem o controle, Deus está no controle. Vamos lá, Salmo 33. Está anotando? Você está anotando? Você está anotando? Salmo 33, 10 e 11. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração são de geração em geração. Muito bem. Agora, vamos lá. Deus é soberano, sim ou não? Sim. Deus tem o controle de todas as coisas, sim ou não? Sim. Mas a pergunta é, se Deus tem o controle de todas as coisas, por que tantas tragédias no mundo? Porque o mundo vive a experiência de guerras, violência, coronavírus, H1N1, Zika, chikungunya, dengue, câncer, AIDS. Deus não é soberano? Bom,
É normal no coração endurecido pela incredulidade atribuir a Deus a responsabilidade por estes acontecimentos. Todas as vezes que você ler a Bíblia e você encontrar personagens afastados de Deus, como Jorão, por exemplo, ele estará atribuindo a Deus a culpa pela tragédia que ele estava vivendo. Acabe olhou para Elias e disse: tu, profeta de Deus, és o perturbador de Israel. Você lembra que Adão, em algum momento, de alguma forma, quis atribuir a Deus a culpa pela sua queda? Vai lá para Gênesis capítulo 3, quando Deus conversa com Adão e diz assim: você comeu do fruto que eu te ordenei que você não comesse? Adão diz assim: eu? Não. A mulher que tu me deste, trouxe e eu comi. A mulher que tu me deste. Quando Deus vai conversar com Eva, Eva diz assim: a serpente me enganou. Vamos lá. Tecnicamente está subentendida aqui na frase de Eva: a serpente que tu criaste me enganou. Deus não vai conversar com a serpente, sentencia, mas se Deus fosse conversar com Satanás, o tentador, Satanás ia dizer assim: você me expulsou do céu, da tua glória, e eu vim aqui fazer bagunça na terra e desgraçar com a tua criação. A culpa é tua. Presta atenção. Todas as vezes que você atribui a alguém a responsabilidade pelo seu próprio delito, você está declarando que não se arrependeu. Não busque culpados para o seu delito, assuma-o, muito menos atribuir a Deus. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículo de número 6 ao versículo 8 diz assim: o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Muito bem. Aqui, não é live de oração, a live de oração já aconteceu. Aqui Paulo está nos ensinando sobre responsabilidade. E não dá para ignorar o aspecto responsabilidade. Então alguém essa semana disse: Deus é soberano e permite coronavírus? Presta atenção, gente. Os homens criam coronavírus, soltam no mundo, matam milhares. E Deus é responsável? Fome. O dinheiro gasto com tráfico de drogas, prostituição, pornografia, contrabando de armas, tráfico de órgãos, é suficiente para alimentar todos os pobres do mundo. Ou seja, a riqueza Deus deu. Nós nos matamos ou matamos uns aos outros de fome e atribuímos a Deus
Vamos lá. Nós desrespeitamos a natureza, confrontamos a natureza, entulhamos de lixo nossas ruas, avenidas, esgotos, e quando a chuva vem e ela alaga as nossas avenidas e invade as nossas casas, Deus é culpado? Ou seja, nós precisamos entender que Deus é soberano, Ele tem o controle de tudo, e nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos. Ou seja, precisamos compreender, precisamos assimilar que Deus, na sua soberania, nos deu vontade. Vontade. Alguém me perguntou, e a vontade do homem não anula o princípio da soberania? Não. Não, desde quando aquele que é soberano, num livre ato da sua soberania, decidiu dar ao seu ou à sua criatura o direito de ter vontade. Então, a minha vontade não anula a soberania de Deus, desde quando essa vontade que eu tenho é resultado de uma decisão da própria soberania de me atribuir poder de vontade. Ou seja, Deus, no ato da sua soberania, me deu liberdade de agir. Estabeleceu limites nessa liberdade. Mas eu vou encerrar com um texto que eu lembrei agora. Deixa eu ver se eu lembrei a referência certa, em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Alegra-te na tua mocidade, jovem. Alegre-se o teu coração nos dias da tua vida. Anda pelo caminho do teu coração, caminha pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas Deus um dia te trará a juízo. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Deus é soberano. Deus tem o controle de tudo. E eu e você temos liberdade de agir como nós quisermos, sempre lembrando que um dia seremos chamados a juízo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua madrugada. Só para reafirmar, essa live não estava marcada, não estava planejada, veio repentinamente ao coração e eu estou aqui fazendo com você. Ela vai ficar salva aí no IGTV, tá bom? No feed ela vai ficar salva, você poderá assisti-la depois, e eu vou fazer outras assim. Você vai dar na teia, como nós dizemos aqui na Bahia, e eu começo a fazer na hora que acontecer. Quando eu lembrar antes, quando for um sentimento com antecipação, eu aviso, divulgo. Quando não, faço. Nós estamos aqui. Deus abençoe. Essa terça-feira tem culto da palavra. E vai agora no meu Stories. Eu postei aí o link para quem deseja participar comigo do grupo do Telegram para pastoreio, orientação pastoral, palavra, tá? Toda semana eu vou ter uma aula disponibilizada. Se inscreve lá no nosso Telegram, tá? E os novos convertidos que se entregaram a Jesus nesses dias de culto online, nesses dias de live, vai também no Stories. Eu coloquei outro link que vai te levar também para o grupo de Telegram do Discipulado Online. Tá bem? Deus abençoe. Forte abraço. Obrigado por você estar comigo aqui.
Um abração.